perspectiva na estratégia de planejamento tecnológica para o futuro, para o século XXI, como ela seria? São pessoas altamente responsáveis, por quem eu tenho muito respeito. O objetivo maior é tornar a aprendizagem acontecer hoje, para que o mundo de amanhã é um dos maiores desafios do nosso tempo. Sim, nenhum problema aí. Soluções? Aumentar a produtividade dos processos de aprendizagem. Você sabe o que isso significa? Eu não. Aumentar a produtividade dos processos de aprendizagem. Essa é a única solução. A única solução é significativamente aumentar a produtividade dos processos de aprendizagem para suprir as necessidades até mesmo com recursos limitados. Nosso objetivo é explorar as muitas dimensões dos avanços feitos, incluindo o que eles usam e como a reorganização social muda a capacidade e a capacidade das ferramentas que existem hoje em dia para que isso possa ser feito. A tecnologia pode fazer uma diferença para a eficácia e a eficiência. Ela produzir mais transformações. O alvo será, nesse projeto, o alvo será explorar a variedade de tópicos envolvidos, fazendo conexões entre inovação e transformação socioeconômica. Esse é o núcleo. Essa é a maçaneta, é assim que a educação deveria funcionar. Aumentar a relação entre inovação e transformação socioeconômica. Isso envolve novas maneiras de entender valores, criação de valores econômicos e sistemas para a quantificação de qualidade de vida. Interessante. A criação de valores econômicos e sistemas para a contabilidade de qualidade de vida. Se nós voltarmos para as perguntas da educação, como um sistema de educação pode responder todas essas perguntas? Criação de valor econômico e qualidade de vida, a menos que a gente veja um ligado ao outro. Existem dois lados do contrato social que eu estava falando. Melhores ocorrendo nos sistemas de educação existentes serão refeitos parcialmente por repensar essas instituições, de modo que a sociedade possa aprender de um modo como um todo e pensar em novas ferramentas para o surgimento de novos conhecimentos. Isso dará explícita consideração para manter áreas como a efetividade do professor, o fornecimento de um skill set para o desenvolvimento, uso e acessibilidade e afetar a nossa capacidade de tomar decisão. O que é coisas, na verdade, que nós estamos acostumados. O resultado será, o resultado dos estudos será focado na certeza de que cada um vai personalizar o seu próprio caminho para a aprendizagem. Muito interessante tentar descobrir o que os professores acham disso. Outro tipo de abordagem quanto a isso é olhar para os resultados das tentativas de usar a ICT para transformar o sistema educacional. O mais difícil de ser alcançado, que eu já me deparei, é algo chamado a Iniciativa Global, que se tornou a Iniciativa da Jordânia. 9 firmas de informação e tecnologia se juntaram,
se eu me lembro bem. E as respostas desse projeto foram os membros do Fórum Econômico que queriam ser capazes de demonstrar que era possível transformar o sistema educacional em países em desenvolvimento através do uso do ICT. De modo que era claro, mudou muito o papel do professor. E o projeto teve uma moda imensa em cima dele. Muita gente falou sobre ele, mas depois ele começou a haver preocupações pela parte de alguns patrocinadores. E isso é uma das coisas mais importantes entre a relação industrial dentro da educação. É a escala de tempo com relação ao resultado que se quer. Quando os resultados não são tão encorajadores quanto tinham sido esperados, depois de 2 ou 3 anos, os patrocinadores começam a pular fora. Eles não vão mais esperar. Não é isso que a gente quer, não é para isso que a gente investiu nosso dinheiro. Então, o tempo da escala de tempo se torna muito importante. Uma coisa que eu acho que pode possivelmente se tornar um problema para umas pessoas que lidam com esses projetos. A educação não pode ser transformados. Uma coisa similar aconteceu com os professores. Os professores que foram recrutados eram professores que eram muito bons, professores muito eficientes, mas eles não ficaram muito mais do que 2 anos. Eles queriam resultados muito mais rápidos. Então, quando nós chegamos a uma avaliação independente feita através desse projeto por alguém que era muito simpatético, em primeiro lugar, é o que ele descobre. Isso é o que ele descobre. A iniciativa realmente foi muito bem sucedida de uma série de maneiras. Mas o que não foi bem sucedido? Mudança de práticas de ensino nas escolas e nas classes são consideravelmente mais complexas e desafiadoras do que é geralmente entendido e planejado, e levará mais do que os parceiros e as práticas e os praticantes de uma fonte não educacional do que inicialmente se acreditava. Não é possível convertê-lo da noite para o dia. Os professores, em princípio, e ele continua dizendo, isso faz parte da avaliação, os professores, em princípio, são o coração do processo de mudança e a sua participação ativa é essencial para o sucesso. Mais oportunidades de desenvolvimento profissionais, de suportes para os professores são necessários, principalmente aplicações universais para o desenvolvimento de novos skills de pedagógicos e integrando o ICT com as práticas educacionais, com envolvimento de parcerias que também são essenciais e críticas para o sucesso. Então, o resultado desse projeto massivo para mudar a base da educação e a pedagogia é dizer que precisamos reforçá-lo, precisamos reforçar a forma de como era antes. Precisa ser coisas mais a serem feitas. O outro tipo de intervenção ICT que eu queria mencionar é uma bem comum ao longo de vários países em desenvolvimento e também em alguns países desenvolvidos. E este é um massivo investimento em recursos financeiros para trazer uma mudança educacional no país. Nós queremos mudar todo o sistema educacional de formas incríveis nos próximos 4 a 5 anos através da informação da tecnologia.
Em alguns países, porque por causa das concepções que as pessoas têm sobre a educação, é bastante atrativo politicamente dizer que vamos modificar o nosso sistema educacional ao utilizar o ICT, e nós vamos fazer isso dando um tablet para cada criança. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos dar um tablet para cada criança, e eles fizeram isso realmente. Mas, porém, os tablets não recebiam nada, eles quebravam, enfim. Mas há um número de aspectos essenciais que precisamos levar em conta. E eles não são tão óbvios assim. E um deles é que esses projetos, eles dependem bastante no envolvimento de empresas de software, principalmente, claro, a Microsoft. Agora, eu tive um aluno que estudou esse processo de uma forma, em um projeto enorme na Turquia, e ele intitulou o seu projeto, da sua tese de doutorado, o fracasso inevitável dos projetos ICT na educação. Isso realmente é uma... Qual é a base dessa afirmação? Eu suporto o software livre e aberto. E é da onde ele começa o seu argumento. Porém, o ponto é que qual é a forma de ganhar valor do software? Você não consegue vendê-lo, você licencia ele. E qual é o incentivo, se você está o licenciando, qual é o incentivo de dar tudo de uma vez só? Como sabemos que as histórias, por exemplo, do Microsoft, etc., que eles reciclam os computadores, essas histórias que eles doam para escolas nas Áfricas e reciclam, e descobrir que não tinha nenhum software que funcionasse nesses computadores reciclados e reusados. E eis é um dos motivos que não há nenhum tipo de incentivo para as empresas de software para tentar maximizarem e otimizarem o que poderia ser obtido deste software. Porque se tivessem, eles não teriam lucro. E isso realmente é a base de tudo, eu acho. O segundo aqui são governos que investem nisso, e é bem comum a fecharem negócios, não apenas dentro da educação, mas ao longo desses governos, entre eles. E eu entendo que este foi o caso, e acho que algumas pessoas talvez possam me corrigir se eu estiver errado, mas foi o caso de Portugal. Houveram negociações feitas sobre o fornecimento de software no sistema de educação, e isso foi feito pelo governo, e isso aconteceu em vários países, inclusive. Não é, eu acho acho que não é uma perspectiva muito promissória do que acontece, porque a outra coisa que está implícita aqui é que, se você utilizar adequadamente, o software pode transformar a educação. Não há muita evidência disso. E eu posso parecer um tecnofobo aqui. Eu não tenho medo de tecnologia, eu lido um pouco com isso, mas alguns de vocês já viram materiais da Academia Khan? Significa alguma coisa para vocês isso? Ok. A Academia Khan é quase que um tipo de empresa de bastidores, vamos dizer assim, do Sr. Khan, que produz vídeos, e eles colocam no YouTube, e eles provaram ser extremamente eficazes como método de ensino para ensinar coisas complexas, como, por exemplo, cálculo, álgebra, para pessoas que realmente têm dificuldades com isso.
E isso foi bem interessante, eu achei. E a tecnologia, claro que tem a ver com isso, pois é boa, mas um ponto-chave, no entanto, é que o que parece fazer com que isso funcione não é apenas a existência do material em si, no YouTube, etc., mas a forma como ela foi incorporada dentro do ensino, para trazer o que referimos ao currículo flipped, que eles chamam. Você muda, você inverte. Você inverte o relacionamento entre o que é feito nas escolas e o que é feito em casa. Portanto, o que a empresa Academia Khan faz é o ensino básico de fragmentos na álgebra, coisas desse gênero, e apresenta às crianças online, em casa, e eles levam isso para a escola e conseguem discutir as suas dificuldades com os professores na escola. Os professores, então, têm um relacionamento um tanto diferente, e alguns professores, é claro que alguns professores receberam isso de uma maneira muito positiva, porque permitiu que eles fizessem isso, o que fizessem como professores. Eles conseguem falar com as crianças e discutir sobre onde estão os problemas. E eu acho que isso realmente acho que é um casamento muito bom. Mas depende da pedagogia, bem como na tecnologia. E o meu último ponto é isto. Isto foi traduzido, felizmente, mas eu não sei o quão preciso o meu amigo aqui traduziu. Há algumas piadinhas que eu incorporei aqui. Não, por favor, não. Então, o que eu digo é chamado de a ferramenta do pensamento. Há duas dimensões presentes aqui. A primeira fala sobre qual é a nossa percepção do futuro. Qual é a nossa percepção do futuro? É aberta ou fechada? O futuro está... Is it uncertain or inevitable? Your jokes are flashing. No, they had a problem with no translation. Oh, should I carry on? It's okay. It's fine. Okay, right. So the first one asks us, open. Me? No? Okay. Okay. Certo? Okay, good. Certo. Right, so the Bem, first one says, o primeiro diz aqui, the first of these asks us nos pergunta o seguinte: what we think, o que nós achamos, how open or closed we think the future is. How uncertain se nós or consideramos o inevitable futuro aberto ou fechado, inevitável. E a segunda dimensão nos pergunta, temos que refletir sobre os nossos controles, até onde vemos as nossas respostas para os futuros, e se elas estão em nossas mãos ou estão nas mãos dos outros. Então, isso nos dá 4 quadrantes. Aqueles que pensam que é aberto, aqueles que pensam que há um foco de controle forte ou fraco. Inicialmente, o propósito dessa ferramenta é para identificar qual o quadrante em que você se encaixa. Quantos de vocês se enxergam caindo aqui, se encaixando neste primeiro quadrante? Levantem as mãos se quiserem. Quadrante número 1. Acho que eu perdi minha folha aqui. Não, achei. Quadrante número 1 assume que o futuro é aberto
em que as pessoas podem determinar o seu próprio caminho. Este é o quadrante número 1. Quadrante número 2, há um grande grau de confiança na concretização de um futuro específico e o sujeito é entendido como tendo controle sobre sua própria trajetória em relação ao futuro. Terceiro quadrante, há um grande grau de confiança na concretização de um futuro específico e o indivíduo não se vê como alguém que tem controle. As pessoas não têm resposta para esse futuro. E o último é que o futuro é entendido como aberto, indeterminado, e o sujeito não se vê como alguém que tem controle sobre sua própria trajetória em relação a estas possibilidades. Então, quantos de vocês se encaixariam no quadrante número 1? Quantos de vocês se encaixariam no quadrante número 2?